vamos nessa. Vamos falar agora numa teoria geral das taxas. Vocês vão estudar taxas quando vocês especificamente, aprofundadamente, quando vocês estudarem lá as taxas nos tributos em espécie, nessa parte do seu curso. Aqui vamos falar de forma geral sobre essa espécie tributária tão comum no cotidiano dos brasileiros. Veja que a taxa, e isso é fundamental, é um tributo vinculado, é um tributo contraprestacional. A taxa, ela decorre tanto do poder de polícia como da prestação de serviço público específico e divisível relativo ao contribuinte. Ou seja, quando o Estado cobra uma taxa, necessariamente existirá uma contraprestação do serviço àquele que paga esta taxa, ok? Então, ao contrário do imposto, que é um tributo não vinculado, a taxa é um tributo vinculado. A taxa tem fato gerador vinculado, isto é, ela é um tributo contraprestacional, ok? Depende de uma contraprestação estatal. Vejamos aqui o que diz a Constituição e o artigo 77 do nosso querido Código Tributário Nacional. A taxa é um tributo que pode ser cobrado pela União, estados, pelo DF e pelos municípios. Ou seja, perceba que é um tributo, na classificação das competências, um tributo de competência comum. Agora vem um detalhe muito importante que vem sendo cada vez mais debatido no judiciário e cobrado nas provas de concurso público. A questão da capacidade de cada ente federativo cobrar determinada taxa, que é exatamente essa parte do artigo 77, que diz o seguinte, do CTN. Ela é de competência comum, pode União, Estados, DF e municípios, cobrar taxa, mas é no âmbito de suas respectivas atribuições. O que quer dizer isso no âmbito de suas respectivas atribuições? Eu tenho que prestar atenção, tenho que ter foco nas competências da União, dos Estados, do DF e dos municípios. Por quê? Porque o município, por exemplo, não pode cobrar uma taxa de um serviço que seja de competência da União. A mesma coisa a União. A União não pode invadir a competência do município e cobrar uma taxa que tenha como competente o município, por exemplo, uma prestação de serviço de interesse local. Exemplo, a taxa de estabelecimentos empresariais, em alguns lugares também chamada de taxa de localização de estabelecimentos. Essa taxa é nitidamente de competência municipal. Por que ela é nitidamente de competência municipal? Porque a localização de estabelecimentos empresariais é interesse do município. Então perceba que eu tenho que verificar a competência do tema para especificar se a taxa é de competência da União, se a taxa é de competência do Estado ou se a taxa é de competência do município. Quando o CTN diz no âmbito de suas respectivas atribuições, a Constituição Federal fixa as atribuições da União, fixa as atribuições municipais e fixa as atribuições do Estado. Então, a taxa é cobrada relacionando de acordo com essa pertinência das atribuições. Nilo, onde é que eu vejo essas atribuições? Você tem que ir no capítulo da competência legislativa, ali dos artigos 21 ao 30 da Constituição, que aí você vai verificar qual é a competência de cada ente federativo, a competência legislativa. E aí você vai verificar o âmbito respectivo da atribuição de cada ente político. Se aquela atribuição é de competência da União, se aquela atribuição é de competência estadual ou municipal. Por exemplo, o Sistema Financeiro Nacional. O Sistema Financeiro Nacional é considerado uma competência da União. Assim, o Judiciário decidiu que a taxa
né, que é cobrada em razão da verificação de que os estabelecimentos bancários estão fechando em determinado horário, essa taxa, em razão do horário de funcionamento dos estabelecimentos bancários, não pode ser cobrada pelo município, porque o município não pode regular o horário de funcionamento dos estabelecimentos bancários, porque se entendeu, e o judiciário entendeu dessa forma, que isso é competência de âmbito federal da União. Por outro lado, por outra via, o judiciário já decidiu que o município é competente para fiscalizar a aplicação da denominada Lei dos 15 minutos. Ou seja, aquela lei que fixa, né, o tempo de espera numa fila. Esse tempo de espera numa fila, inclusive numa fila bancária, é de competência municipal. Por quê? Porque se entendeu, o Supremo Tribunal Federal entendeu, que é de interesse local, né, o tempo de espera dentro de um estabelecimento. Então, pode o município cobrar uma taxa de fiscalização em razão do poder de polícia exercido no cumprimento dessa lei dos 15 minutos. Então veja que sempre eu vou olhar a competência, a atribuição do ente. O município pode criar uma lei de 15 minutos? Pode, o Supremo já entendeu assim. Então ele também pode criar uma taxa para fiscalizar a aplicação dessa lei. Ok? Então sempre no âmbito das respectivas atribuições. Então veja que a taxa tem como fato gerador o exercício regular do poder de polícia ou a utilização efetiva ou potencial do serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou posto às suas disposições. Notamos assim que para o efeito da instituição e cobrança de taxas, consideram-se compreendidas no âmbito das atribuições da União, dos Estados, do DF ou dos municípios, aquelas taxas que, segundo a Constituição Federal, as Constituições dos Estados, as leis orgânicas dos municípios e a legislação com elas compatível, compete a cada uma dessas pessoas de direito público. É exatamente o que a gente acabou de falar. Vamos ver, sobretudo no âmbito da Constituição Federal, porque Constituição Estadual, lei orgânica e as outras leis são hierarquicamente inferiores à Constituição. Então, nós estudamos, principalmente no âmbito da Constituição, qual é, Constituição Federal, o âmbito de atribuição de cada ente. Verificado o âmbito de atribuição de cada ente, verificamos a sua competência para criação de determinada taxa de poder de polícia ou taxa de serviço público. Veja, por exemplo, uma decisão do STF muito boa. Ele vislumbrou usurpação da competência exclusiva da União para explorar serviços e instalações de energia elétrica e da sua competência privativa para legislar sobre o assunto e declarou inconstitucional lei municipal que instituiu taxa de uso e ocupação do solo e espaço aéreo em relação à atividade de extensão de rede de transmissão e distribuição de energia. Ou seja, o município não pode cobrar a denominada taxa de posteamento. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal disse que em relação à energia elétrica e os serviços e instalações de energia elétrica, quem é competente é a União. Então não pode o município cobrar esse tipo de taxa de posteamento para verificar a regularidade dos postes de energia elétrica, a altura, assim por diante. Por quê? Porque é uma taxa de competência exclusiva da União. Então foi declarada a lei municipal inconstitucional essa taxa de uso e ocupação do solo e espaço aéreo em relação à atividade de transmissão e distribuição de rede de energia elétrica, que em linguagem de gente no popular é a chamada taxa de posteamento, né? Em relação aos postes de energia elétrica, principalmente. Veja, né, você já viu comigo, que a taxa é um tributo vinculado, uma vez que é um tributo contraprestacional, ou seja, retributivo, ao contrário dos impostos. Né? A doutrina afirma que o fato gerador da taxa não é um fato do contribuinte.
O fato do contribuinte ocorre em relação ao imposto. Qual é o fato do contribuinte, por exemplo, renda ou possuir propriedade imobiliária rural, auferir renda, imposto de renda, possuir propriedade imobiliária rural, ITR, é um fato do contribuinte, aí incide o imposto. Mas na taxa é um fato, e isso é muito cobrado no concurso, um fato do Estado. Por que é um fato do Estado? É um fato estatal. O Estado tem que prestar uma atividade para a cobrança da taxa, que é o exercício do poder de polícia ou a prestação de serviço público específico e divisível. Logo, o fato gerador da taxa pode ser o Estado prestar o serviço cartorário, pode cobrar taxa, fornecer certidão, vacinar, né? Alguns exemplos de taxa: taxa de serviço postal, taxa de fiscalização de anúncios publicitários, taxa de coleta domiciliar de lixo, taxa de demolição de edifícios perigosos e assim por diante. Veja que a taxa pode ser taxa de polícia ou taxa de serviço. Taxa de polícia decorre do exercício regular do poder de polícia e a taxa de serviço é a espécie de taxa que decorre da prestação de serviço público específico e divisível. Vamos agora para as questões, né? Resolver essa questão aí sobre taxas. É uma questão muito boa, né? Veja que a FGV, nesse concurso de auditor fiscal, cobrou a seguinte questão: a possibilidade de instituir uma taxa está diretamente vinculada ao campo de atuação da entidade federativa. Correto, verdadeiro. Você acabou de ver que a taxa de posteamento, né, a taxa em relação ao uso e solo, né, do espaço aéreo em relação à energia elétrica é de competência da União. Então não poderia o município instituir uma lei que cobrasse essa taxa. Por quê? Porque não estava no âmbito de atuação municipal. Veja que a questão fala muito bem, e ela é muito boa, e ela tem sido recorrente no âmbito dos concursos públicos, esse tipo de questão, porque no judiciário está parando muito isso, verificar o âmbito de atribuição de cada entidade política, de cada ente federativo. Muitas vezes a Câmara de Vereadores esquece que ela não tem competência para instituir determinados tipos de taxas, uma vez que ela não tem aquela competência para tratar do tema. Então perceba que a taxa também está diretamente vinculada ao campo de atuação da entidade federativa. Correto este item. Então lembro para vocês o importante aqui nessa teoria geral das taxas. Veja, a taxa é contraprestacional, a taxa é retributiva. Por quê? Porque depende de uma contraprestação do Estado, depende de uma atividade estatal. Quais são as espécies de taxa? Taxa de poder de polícia e taxa de serviços, que é a taxa decorrente da prestação de serviço público específico e divisível relativa ao contribuinte. Assim sendo, perceba o detalhe: enquanto o imposto é um fato do contribuinte, é um fato da pessoa, que vai revelar signo presuntivo de riqueza, como você viu, auferir renda, ser proprietário de um imóvel localizado na zona rural, ser proprietário de um imóvel localizado na zona urbana, prestar serviço, comprar e vender mercadoria, isso tudo é fato do contribuinte. Já a taxa é um fato estatal. A taxa decorre de um exercício de um poder do Estado, decorre de uma atividade estatal, seja a taxa de poder de polícia, que decorre do exercício regular do poder de polícia, seja a taxa de serviço público, que decorre da prestação de serviço público específico e divisível relativa ao contribuinte. Um grande abraço.